Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Cavaleiros do Zodíaco, filme dirigido por Tomek Baginski, lançamento da Sony. Olha, vou começar esse vídeo falando um pouquinho sobre o curioso caso de marketing que a Sony decidiu fazer aqui com Cavaleiros do Zodíaco. Sony sabia que Cavaleiros do Zodíaco tem popularidade no Japão, em mercados do continente americano, como no mercado brasileiro. Sabe o que a Sony fez? Decidiu dar um prazo de exclusividade para esses mercados. Aí você pode imaginar, poxa, que bacana, porque geralmente nos Estados Unidos acabam recebendo antes o filme junto do mercado do Reino Unido. Vou te contar então o que aconteceu. A Sony, em suas sessões de teste, sabia que isso aqui é uma catástrofe, é algo nuclear e que uma repercussão nos Estados Unidos estaria atrelada a agregadores de notas, CinemaScore na nota do público, nota no Rotten Tomatoes, nota no Metacritic. O que a Sony faz? Lança nos mercados internacionais primeiro, os Estados Unidos deixa aí para metade de maio. É raro quando isso acontece, mas foi a saída que a Sony achou para tentar lucrar um pouquinho no mercado internacional, porque pode acontecer de uma pessoa não ir assistir o filme por conta de uma nota baixa no agregador, e quando você tem esse limitador, demora um pouco mais até para pegar essa questão do marketing boca a boca. A pessoa fica curiosa, ela vai assistir no cinema. Vou falar para vocês, esperava pelo pior, mas eu não tinha expectativa alguma, absolutamente nada, sabia que a base era diferente, né? É uma adaptação de uma adaptação, referencial da Netflix, só que, tenho que ser muito honesto, é raro também quando isso acontece, mas eu fiquei muito surpreso com o filme, porque ele é pior do que eu imaginava. É tamanha mediocridade técnica, começar por efeitos, passando por montagem e cenas de combate que deveriam se tornar diferenciais relevantes também, que a melhor definição que eu encontro é que isso é um bagulho qualquer sobre Cavaleiros do Zodíaco. A direção de arte é péssima, os cenários não chamam a atenção, a integração gráfica também é horrenda, e eles erraram até mesmo no básico quanto ao figurino, que seria essencial para uma boa experiência Cavaleiros do Zodíaco. E veja, precisa ter cobrança porque foram 60 milhões de dólares investidos aqui. 60 milhões de dólares. E eu falei em figurino, isso pode ser um problema para o filme, mas no meu caso aqui nesse vídeo não é um problema para mim porque eu estou usando a Tech T-Shirt da Insider, que veste super bem, ela desamassa no corpo, não precisa ter aquela preocupação de ficar passando e também tem um material super leve. Eu tô adorando, o toque da camisa é macio, ele é maravilhoso mesmo e é perfeito para o uso cotidiano. Na loja da Insider você encontra diversas peças, masculino e feminino, artigos esportivos, underwear e casual. Eu vou deixar o link fixado e também na descrição do vídeo com o catálogo da Insider, que tem 12% com o meu cupom DALI12. Bom, pessoal, quando eu começo a pensar em Cavaleiros do Zodíaco, eu preciso resgatar um comentário que eu recebi há um tempo atrás aqui no canal, de uma pessoa que dizia que era muito fã do canal, que gostava dos meus comentários e que tinha visto Cavaleiros do Zodíaco, o filme no cinema, ficou surpreso porque tinha poucas pessoas, e aí ele diz que não é o filme que ele queria, mas pelo menos ele ficou feliz porque os fãs têm algo sobre Cavaleiros do Zodíaco, né? Que eu confesso que eu acho um discurso pra lá de conformista, porque veja, você não está falando aqui de uma empresa pequena, você não está falando de uma distribuidora pequena, sem condição qualquer, que fez esse projeto com pouco dinheiro. Como eu falei, são 60 milhões de dólares e você está falando de uma gigante do entretenimento que é a Sony. E aí eu lanço uma pergunta para quem se identifica como fã, que prezaria por esse cuidado também, às vezes um cuidado que ele está articulado, eu sei, com um legado nostálgico. Eu pergunto se os produtores tinham esse mesmo cuidado com o que é a concepção de Cavaleiros do Zodíaco. Na minha opinião, não era o caso. Na minha opinião, esse projeto funciona para os produtores na visão de que você começaria no cinema a articular justamente novas possibilidades para lidar com Cavaleiros do Zodíaco. Quem sabe você conseguiria agradar de alguma maneira os velhos fãs, juntando com uma nova base de fãs a partir desse filme. E aí eu realmente questiono a questão criativa por trás de Cavaleiros do Zodíaco, porque você precisa amenizar algumas situações, parece, precisa modificar concepções para o mercado ocidental, trazer, como eu falei, adaptação da adaptação com a base da Netflix. Será que esse era o melhor caminho? Porque parece das duas uma, ou que Cavaleiros do Zodíaco não teria potencial algum para um live action, que eu discordo, ou que os produtores teriam vergonha do material base clássico. E essa produção, ela me tirou palavras em vários momentos, assim, de reflexão mesmo, sabe? Quando eu começo aqui a
pensar em tópicos para trazer no canal, deixo os tópicos aqui na minha frente para gravar o vídeo. Eu comecei a ficar sem palavras para tentar trazer tópicos, porque o filme é uma contradição pura do início ao fim. É uma plena contradição em que você tem uma história básica, introdutória, descaracterizada. Eu não quero ficar aqui trazendo comparação de clássico, Netflix e dessa versão, porque aí eu acho que eu acabaria perdendo também o foco do vídeo. Mas eu tenho que falar, você tem toda essa base inicial atrelada a uma possível surpresa. E quando vem a surpresa de Cavaleiros do Zodíaco, ou você vai dar gargalhada, ou se identifica como um fã, talvez fique frustrado, brabo, até porque pagou ingresso para assistir isso no cinema, ou você vai adotar o discurso conformista que eu tenho que frisar isso, eu não acredito que o discurso conformista é a melhor opção aqui, né? De você ter esse feedback, eu acho que seria importante pro legado para pensamento futuro. Cavaleiros do Zodíaco é um projeto caro que teria uma base extraordinária para live action. O melhor referencial que eu posso falar é de que a Sony talvez tenha imaginado Cavaleiros do Zodíaco assim como a Warner imaginou recentemente Mortal Kombat, a reinvenção de Mortal Kombat no cinema. Traz uma história básica, tenta trazer novos fãs e oferece para aquele fã de longa data algumas migalhas, e o fã que se contente com isso. Eu acompanhei muito Cavaleiros do Zodíaco na minha infância, me marcou também, como eu disse, eu sei que seria uma nova adaptação, que seriam coisas diferentes, a prévia, confesso que já não era uma prévia muito boa, mas enfim, vamos avaliar o projeto pelo que ele é, né? E aí você tem a decisão de levar o projeto para filmagem na Hungria, o que é um direito total dos produtores. Para quem não sabe, o mercado da Hungria é o que oferece melhor vantagem hoje em dia por conta da dedução de impostos. Quando uma produtora ela tem dúvida sobre o potencial de arrecadação, ela vai buscar levar para mercados como a Hungria todo o aparato de filmagem. Aqui o que isso se aplica na prática, né, para Cavaleiros do Zodíaco? Bom, se aplica que você vai ter um filme fechado em estúdio. Você precisaria de um excelente complemento gráfico para um live action. E essa integração gráfica não existe, está defasada em 15 anos, é como se você tivesse software e hardware de 15 anos atrás para montar todo um filme que precisaria ter bom complemento gráfico. E é horrendo, a direção de arte ela não é boa, o design do cenário é ruim e também com grande esvaziamento. Seiya, interpretado por Makenhiro Arata, é um adolescente que passa seu tempo em lutas clandestinas enquanto procura sua irmã sequestrada. Quando uma de suas lutas desperta seus poderes místicos que ele não sabia que tinha, ele se vê jogado em um mundo de guerreiros lendários com uma deusa reencarnada que precisa de sua proteção. Vamos tentar falar um pouco de roteiro e tentar buscar alguma coisa positiva do filme. Teria que falar que o ator protagonista é um ator protagonista que parece estar se divertindo às vezes e mencionar isso como algo positivo. Falar que tem uma que outra cena introdutória ali que aparenta um potencial, que é um potencial limitado porque é nunca bem desenvolvido. Olha, no máximo que eu posso citar de verdade é isso. Não existe um bom arco de desenvolvimento de um personagem sequer, porque o filme ele falha ao dar atenção e tentar captar coisas básicas, objetivos básicos, diálogos que são diálogos totalmente desnecessários, às vezes super expositivos, às vezes que tentam deixar alguma lógica de surpresa em aberto que não vale a pena porque é mal feito. Nessa altura do campeonato não existe nada, absolutamente nada do que tornou Cavaleiros do Zodíaco popular para chegar aqui e ter um live action. O que você recebe mesmo são restos e vai ter que ficar contente com as migalhas. E mesmo que você nunca tenha visto Cavaleiros do Zodíaco, aqui eu teria que entrar no IC, que pode ser problemático, mas eu vou falar que eu acho muito complicado de conseguir ter alguma conexão e interesse pela história, seja pelo resumão abstrato que acaba fazendo, seja pela descaracterização ou pelos objetivos completamente perdidos de diferentes personagens. Porque como o filme ele falha ao não trazer uma história de mínimo interesse que ainda por cima tem coreografias de combates completamente estraçalhadas pela montagem. E de uma maneira impressionante e incompreensível, os produtores desse longa decidiram ignorar uma questão que seria chave para você tentar unir um projeto de novidade atrelado a uma nova adaptação com o fã antigo. Eles decidiram ignorar a sonoridade clássica de efeitos, de canções, que seria um baita diferencial, até quem sabe para despertar aquela memória nostálgica, que em muitos casos pode tornar alguns problemas superficiais ou pode deixar de lado também muitas coisas.
E a precariedade gráfica também precisa ser abordada, porque como um filme de estúdio, não existe um momento em que o longa explore de maneira efetiva um cenário de batalha bem feito. E o pior é que esse filme ainda usa aquela diretiva do alto contraste, de efeitos, de uma escuridão também, para não deixar aparente a mediocridade gráfica, só que vem com um diferencial do tipo novidade. Olha, você tem uso de filtros coloridos aqui para lidar com alguns momentos, então o filtro colorido vai esconder as imperfeições. Cenários artificiais, genéricos, nem nas armaduras, nem no figurino básico eles conseguiram acertar. Em uma passagem eu me lembrei muito de uma dessas novelas bíblicas da Record, onde você tinha um deserto ali, não tinha muita coisa para fazer naquele deserto, mas tinha um deserto e tinha esse nível que desce bastante em Cavaleiros do Zodíaco. Até eu não quero ser injusto com as produções da Record, mas desce o nível quando a gente acaba recebendo, né, no filme, às vezes armaduras que parecem muito mais feitas de plástico, com aquele pior plástico possível, o mais vagabundo que você vai conseguir. E eu sei que para adaptação em live action existem diferentes desafios, muitos empecilhos também, quanto à questão técnica, gráfica, diálogos, construção de arcos, até pelo pensamento de franquia, né? Pelo pensamento de sequência, que é algo que faz parte do cinema contemporâneo. Cavaleiros do Zodíaco tem potencial, sim. A questão que eu coloco para debate aqui é a seguinte: qualquer projeto amador de fãs com o mínimo de orçamento acabaria lidando de forma muito mais respeitosa com figurino, com questão de ambientação, com a questão de diálogos também, não essa forma precária, repito, né? Faltam palavras para descrever justamente essa ruindade, mas não desse formato aqui como foi feito. E por mais que você isole de muito boa fé, diga o seguinte: eu quero tirar algo positivo de Cavaleiros do Zodíaco dentro desse discurso conformista que eu mencionei, acho que vai ter certas dificuldades. Mesmo a coreografia ela não é boa porque a montagem ela não é boa também. O roteiro ele começa a jogar para um lado, depois você tem arcos de personagens atirados de qualquer maneira na narrativa, e eu nem vou entrar em pormenores nesse vídeo. Nem quero fazer isso porque as coisas piorariam muito. Se alguém me falar que as 3 pessoas responsáveis por esse roteiro têm vergonha de Cavaleiros do Zodíaco ou queriam mudar para tornar o texto melhor para o público ocidental e pensaram que estavam fazendo algo genial, eu até digo que eu acredito. Sabe? Esse que é o pior. Fator divindade, destino é um freestyle de texto. Se você espremer muito, mas espremer muito mesmo essa versão de 2023 de Cavaleiros do Zodíaco, vai tirar uma gota de dó e só. Para Cavaleiros do Zodíaco, nota 1. Eu acho que dá para entender, então, como eu expliquei na introdução, do porquê que a Sony tentou ser tão cuidadosa, digamos assim, ao dar um espaçamento em vários mercados quando comparado ao mercado dos Estados Unidos para Cavaleiros do Zodíaco, que é algo muito, mas muito raro mesmo. E eu falo, né, dessa questão do conformismo, você tem que dar o feedback, você tem que discutir também, porque nesse sentido, eu até falo para o fã, para pensamento a longo prazo, não sei se uma sequência seria a melhor solução. Você até pode falar que na sequência eles vão expandir a história, trazer Cavaleiros do Zodíaco mesmo, que você não tem aqui, tem resquícios. Eu penso que a melhor solução seria dar um tempo e no futuro buscar ir realmente por um reboot, buscar por uma nova versão, uma versão mais atrelada ao clássico. Essa seria a saída, porque se continuar nesse formato, vai vir um formato desgastado, vai vir um formato já controverso, que não tem uma base sólida. Quando não tem uma base sólida, fica tudo mais problemático. Bom, então seria isso no vídeo de hoje. Lembro, no comentário fixado, o catálogo da Insider e o meu cupom DALI12. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!